Então, em outras aulas a gente já falou que as proteínas, essas máquinas que realizam os trabalhos no interior das células, na verdade são novelos, ou seja, são filamentos que se enrolam sobre eles mesmos e acabam adquirindo uma forma tridimensional. Então, aqui, a gente observa esse filamento não enovelado. Esse filamento é, na verdade, um conjunto de unidades que se repetem, ou seja, um polímero de aminoácidos. Cada círculo desses que eu estou desenhando representa, faz de conta, que é um aminoácido. A gente já sabe que existem 20 diferentes aminoácidos na composição de todas as proteínas e a gente já sabe que quem vai fazer a união entre esses aminoácidos formando os filamentos, formando os polipeptídeos, é uma estrutura que tem dentro da célula que se chama ribossomo. O ribossomo, a gente também já viu, tem duas subunidades. Uma que a gente chama de subunidade maior e outra que a gente chama de subunidade menor. E como funciona o ribossomo? Como é que o ribossomo trabalha? No ribossomo tem 3 regiões funcionais, 3 sítios ativos. Esses sítios se chamam, respectivamente, A, P, E. A é de admissão. É o lugar do ribossomo onde o aminoácido chega, onde ele é recebido, onde ele é admitido. P é de peptidil, porque é a região do ribossomo que forma a ligação peptídica. Lembrem-se que é a ligação covalente entre 2 aminoácidos, ela se chama ligação peptídica. E é o sítio de saída, porque saída em inglês se escreve com E. Então o que acontece? O ribossomo começa a coletar aminoácidos. Lembrem que tem 20 diferentes aminoácidos na constituição das proteínas e o ribossomo precisa juntar esses aminoácidos em uma sequência precisa, em uma sequência determinada. Quem determina essa sequência é o nosso material genético. Está aqui uma chave muito importante na biologia. O material genético é como se fosse um manual de instruções para os ribossomos, um manual de montagem de proteínas. É o material genético que determina a sequência dos aminoácidos de todas as proteínas. Como a sequência de aminoácidos interfere na forma de cada proteína e a forma que essas proteínas têm interfere na função que elas desempenham, e é o trabalho das proteínas que determinam tudo o que acontece dentro da célula, então adivinha só, o material genético acaba definindo todas as características de cada célula e, portanto, do organismo inteiro. O material genético determina como vão ser as proteínas, que determinam como vão ser as células, que determina como vai ser o organismo. Se houver um gene defeituoso, um gene que a gente chama mutante, isso determina a construção de uma proteína que é defeituosa também pelo ribossomo, e a célula vai ter uma função alterada. Cada um de nós tem incontáveis mutações no nosso material genético. É por isso que nós somos diferentes uns dos outros. Isso acaba sendo uma coisa fantástica para a população em termos de evolução e ecologia. Mas isso não é assunto para a aula de hoje. Resumindo, o material genético é uma receita, um manual para os ribossomos construindo todas as proteínas que constituem as células. Portanto, os organismos de todos os seres vivos. Então, olha o que acontece. Imagina que esse aqui é o aminoácido. Daí ele chega ao ribossomo. Não que ele vai nadar até o ribossomo, mas a célula tem sempre misturados no citosol um grande excesso de todos os 20 tipos de aminoácidos, aos milhares, por todos os lados. Então tem hora que o ribossomo vai acabar esbarrando com aminoácidos mesmo. Daí vamos dizer que esse aminoácido que chega ao ribossomo, só que por azar esse não é o aminoácido que o ribossomo precisa naquele momento. Então o ribossomo vai rejeitar esse aminoácido, deixando o sítio A livre, para quando o aminoácido correto chegar ele possa se encaixar. Se o próximo aminoácido chegar também não for o aminoácido correto, ou seja, se ele também não for o aminoácido que o ribossomo precisa naquele momento, ele também vai ser rejeitado, tadinho. Mas vamos dizer que esse é o aminoácido correto. Esse aminoácido é aquele que o ribossomo precisa naquele momento. Então, o aminoácido se acopla ao sítio A, ao sítio de admissão. Mais tarde a gente vai descobrir como é que o ribossomo reconhece esse aminoácido e, entre aspas, sabe se é o aminoácido que ele precisa naquela hora ou não. Uma vez admitido no ribossomo, o aminoácido se desloca para o segundo sítio, o sítio peptidil, o sítio P, deixando livre o sítio A para receber mais um aminoácido que também vai ser escolhido apenas se for o aminoácido correto, o aminoácido necessário naquele momento. O que vai acontecer agora
é que o ribossomo vai ligar esses dois aminoácidos covalentemente, como se fosse uma solda. É a ligação peptídica, que para acontecer precisa de energia, portanto envolve gasto de que, gente? ATP. Uma vez que esses aminoácidos estão ligados covalentemente entre eles, o ribossomo se desloca mais uma vez e se torna receptivo para o próximo aminoácido. Esse processo todo vai se repetindo e assim vai se formando um polipeptídeo. Só para lembrar, enquanto o polipeptídeo vai se formando, ele já vai se anovelando por causa das interações entre cargas e a polaridade dos aminoácidos. Quando terminar a produção do polipeptídeo, ele já vai ser uma proteína corretamente anovelada. A não ser que ele precise de tratamentos mais avançados, isso vai acontecer lá no complexo de Golgi. A pergunta agora é: como o ribossomo sabe qual é a sequência de aminoácidos que ele tem que utilizar para construir o polipeptídeo? A resposta para essa pergunta alguns de vocês já sabem porque prestaram atenção até agora. Essa sequência é determinada no material genético. É o material genético das células que contém informação necessária para que o ribossomo possa determinar a sequência de aminoácidos na hora que ele constrói o polipeptídeo. E tem dois tipos de moléculas de material genético, DNA e RNA. Vamos começar falando um pouquinho sobre o RNA, que é a molécula que o ribossomo lê diretamente para produzir as proteínas. Então, olha só, RNA. RNA, na verdade, é uma sigla. Essa sigla significa ácido ribonucleico. O nome é lindo. Daqui a pouquinho a gente vai ver por que ele se chama assim. Ah, Manuel, mas não deveria ser ARN, porque se é ácido ribonucleico não deveria ser ARN? Pois é, verdade. É. Em Portugal e em países de fala espanhola, o pessoal fala ARN mesmo. Mas aqui a gente tem a mania de imitar tudo que vem no inglês, por isso a gente fala RNA e a gente fala DNA. Mas isso não vem ao caso agora. Vamos ver um pouquinho da estrutura do ácido ribonucleico, o RNA, e ver por que ele se chama assim e como é que o ribossomo faz para fazer a leitura dessa molécula para definir a sequência dos aminoácidos de uma proteína. A gente começa assim. DNA é um polímero de unidades chamadas nucleotídeos, que também formam filamentos. Lembra que proteínas eram filamentos formados por polímeros de aminoácidos, né? Pois é, DNA e RNA também são polímeros, também são filamentosos, só que em vez de ser formados por aminoácidos, são formados por unidades bem diferentes que nós chamamos de nucleotídeos. E vamos olhar mais de perto a estrutura desses nucleotídeos e a gente vai ver como é que eles são de uma maneira bem simples. Isso aqui que eu estou desenhando é um açúcar pentose. Por que ele é considerado açúcar pentose? Porque ele tem 5 carbonos, penta 5. Acompanha a minha caneta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Inclusive esse aqui é o chamado carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3, esse aqui é o carbono 4 e esse aqui da pontinha é o carbono 5. Esse aqui não é carbono não, tá? Esse aqui é um oxigênio. Nesse desenho eu não estou mostrando os carbonos exatamente, eu só estou mostrando as ligações entre eles. Aqui no carbono 5 liga-se um grupamento fosfato, igualzinho àquele ali do ATP. Inclusive, o ATP é um nucleotídeo, exatamente como esse aqui que eu estou mostrando. Esse grupamento fosfato é um composto que tem propriedades ácidas, ele é um ácido fraco. É por isso que o ácido ribonucleico é um ácido, por causa desse grupamento fosfato de cada um dos seus nucleotídeos. Nota aqui, ó, o grupamento fosfato está ligado ao carbono 5'. Aqui ao carbono 1 liga-se uma base nitrogenada. Tem 4 tipos de bases nitrogenadas no DNA e 4 tipos de bases nitrogenadas no RNA. A base nitrogenada é o que diferencia o nucleotídeo do outro, é o que dá identidade para os nucleotídeos. Por enquanto, vamos prestar atenção nesses dois carbonos aqui, o carbono 5' e o carbono 3'. Os nucleotídeos têm capacidade de se polimerizar formando polímeros de nucleotídeos justamente ligando o carbono 5' de um ao carbono 3' do outro. Então eu vou desenhar um outro nucleotídeo igual a esse aqui. Claro que a base nitrogenada pode ser diferente, mas isso não importa agora, tá? Vamos fazer de conta que é a mesma coisa. E vou ligar a esse nucleotídeo que a gente já tinha.
Nota que a ligação é sempre feita entre o carbono 5' onde tem grupamento fosfato, e o carbono 3' de um outro nucleotídeo. E aí eu posso ligar outro, e outro, e mais um, e mais outro, e quantos eu quiser. Assim eu vou formando um cordão de nucleotídeos. Está aí uma molécula de RNA, mas que também poderia ser uma molécula de DNA. Agora vamos prestar um pouquinho de atenção nessa base nitrogenada que está aqui. Como eu comentei com vocês, tem 4 tipos de bases nitrogenadas na composição do DNA e 4 tipos de bases nitrogenadas na composição do RNA. No RNA, as bases nitrogenadas recebem o nome de adenina, guanina, citosina e uracila. Eu vou destacar a uracila com uma cor diferente daqui a pouquinho, a gente já vai descobrir por quê. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui no nosso nucleotídeo é que sempre, em um lado de cada nucleotídeo tem carbono 5', que pode se ligar ao outro nucleotídeo, e no outro lado tem o carbono 3', que também pode se ligar a outro nucleotídeo. Então não interessa quantos nucleotídeos tem uma molécula de RNA ou de DNA, sempre vai ter uma extremidade 5', ou seja, a extremidade na qual o carbono que aponta é o carbono 5, e uma outra extremidade, a extremidade 3', a extremidade na qual o carbono que fica livre para se ligar a outro nucleotídeo é o carbono 3. Ou seja, uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA tem sempre uma extremidade 5' e uma outra extremidade 3'. Imagine então que essa linha que eu estou desenhando aqui é uma molécula de RNA. Imagina que essa extremidade é 5' e que essa outra é a extremidade 3'. Lembra que essa linha que eu desenhei, se for uma molécula de RNA, é um polímero de nucleotídeos. Nos nucleotídeos, o grupamento fosfato é igual para todo mundo. Pentose é igual para todo mundo também. A única coisa que varia entre um nucleotídeo e outro são as bases nitrogenadas. Então, a gente pode definir uma sequência de nucleotídeos, que nesse caso eu vou inventar, e a única coisa que eu preciso representar é o que varia de um nucleotídeo para outro, ou seja, as bases nitrogenadas. Eu vou colocar só as iniciais, ó. E o que o ribossomo tem a ver com essa história? O ribossomo consegue se encaixar na molécula de RNA. Primeiro se encaixa a subunidade menor, depois a subunidade maior. E uma vez que o sistema está totalmente acoplado, o ribossomo começa a se deslocar ao longo da molécula de RNA. Esse deslocamento acontece sempre no sentido 5', 3', ou seja, sempre da extremidade 5' para a extremidade 3'. A sequência de nucleotídeos de RNA, que na verdade é a sequência de bases nitrogenadas desse RNA, é que vai determinar para o ribossomo qual é a sequência de aminoácidos que ele precisa ligar para formar um polipeptídeo, para formar cada proteína. Assim, o ribossomo vai lendo a molécula de RNA. A cada 3 nucleotídeos que o RNA passa nessa leitura, ele escolhe um aminoácido, ou seja, cada 3 nucleotídeos de RNA definem um aminoácido para o ribossomo. Esse código de nucleotídeos que define aminoácido na produção de proteínas é o que nós chamamos de código genético. Olha como é que funciona. Para começar, para o ribossomo se acoplar ao RNA, existe uma região do RNA que se chama poli-A, na qual o ribossomo se acopla. Ela é chamada assim porque ela tem um monte de nucleotídeos de adenina. Essa região é bem importante para evitar que o ribossomo se acople a qualquer outro lugar da molécula de RNA, fazendo com que a proteína seja construída só pela metade. Mas, uma vez que o ribossomo se acopla à região poli-A, como é que ele sabe para qual lado ele precisa fazer leitura? É automático, porque o ribossomo só faz leitura de RNA no sentido 5', 3'. Portanto, ele não tem como errar de lado. Essa região poli-A não codifica aminoácido nenhum. É uma região que serve apenas para atrair o ribossomo para que o ribossomo se acople. Uma vez que o ribossomo se acopla a essa região poli-A, ele começa a se deslocar, então, no sentido 5', 3', até o momento que ele chega a uma sequência AUG. AUG é um códon, ou seja, uma sequência de 3 nucleotídeos que indica para o ribossomo que ele precisa de um aminoácido para compor o polipeptídeo. AUG determina que o ribossomo precisa de um aminoácido chamado metionina. Então o ribossomo só vai seguir a produção do polipeptídeo se ele encontrar uma metionina. Se ele encontrar outro aminoácido qualquer, como a gente já viu, ele vai rejeitar esse aminoácido. A propósito, toda a produção de proteína começa sempre com uma metionina, ou seja, com o códon AUG do RNA.
Daí alguém pode pensar, então toda proteína tem um aminoácido metionina numa das pontas? Sim, é a resposta lógica, mas lembrem-se que algumas dessas proteínas sofrem algumas modificações depois de construído o polipeptídeo. Muitas vezes essas modificações envolvem corte de segmento, corte de pedaços. Uma vez que o ribossomo encontra a metionina, satisfeito, ele volta a se deslocar sobre a molécula de RNA, liberando o sítio A para um novo aminoácido, deixando que a metionina, que já estava ali, ela vá para o sítio P, peptidil. O ribossomo, então, ele vai se deslocar para a próxima sequência de 3 nucleotídeos, o próximo códon, que aqui, vamos inventar, vai ser AGU. Quando o ribossomo chega a essa sequência AGU, esse códon, ele sabe que nesse momento o aminoácido que ele precisa é um aminoácido chamado serina. E aí ele só vai se deslocar se ele encontrar uma serina, fizer a solda entre a serina e a metionina que já tinha ali, e ele se desloca mais um pouquinho, ele avança mais 3 nucleotídeos, ele avança mais um códon. Se o próximo códon, o próximo trio de nucleotídeos for GCU, por exemplo, o ribossomo vai querer uma alanina. Daí ele pega uma alanina, liga os 2 outros nucleotídeos e se desloca mais uma vez sobre o RNA, avança para o próximo códon. Então o ribossomo avança sobre o RNA a cada 3 nucleotídeos, ou seja, a cada códon ele escolhe o aminoácido para ligar os demais formando um polipeptídeo. Ah, Manuel, tu falou que uma proteína pode ter centenas e algumas pode ter até milhares de aminoácidos. Certo, se uma proteína qualquer, determinada proteína tem, vamos dizer, 200 aminoácidos em sua estrutura, então o RNA que codificou essa proteína para o ribossomo tem 200 códons. Ou seja, quantos nucleotídeos tem esse RNA? Se cada códon são 3 nucleotídeos e esse RNA tem 200 códons, então esse RNA é um filamento de 600 nucleotídeos, no mínimo. Ele acaba tendo mais do que isso porque numa molécula de RNA, além das regiões codificantes, tem regiões regulatórias, que nesse momento não vem ao caso. Por isso elas são maiores do que simplesmente a sequência de códons que determina a sequência de aminoácidos de uma proteína. Essa leitura do RNA vai continuar até que o ribossomo encontre uma sequência de nucleotídeos que não codifica aminoácido nenhum. Existem 3 sequências de nucleotídeos que não codificam aminoácidos. UAA, ou seja, uracila adenina adenina, UAG ou UGA. Quando o ribossomo encontra uma dessas 3 sequências que não codificam aminoácidos, o ribossomo se dissocia do RNA mensageiro, ele se desprende do RNA e também solta o polipeptídeo. Ou seja, a produção da proteína ela é interrompida nesse momento, ela é finalizada. Todo RNA que indica para o ribossomo sequências de aminoácidos tem um desses 3 códons que não codificam aminoácidos e que interrompem a produção da proteína, quando o ribossomo chega até eles. Esses 3 códons são, por isso, conhecidos como códon de finalização, ou códon de terminação, ou ainda stop códons. Então, se a gente observa, existem algumas regiões interessantes em uma molécula de RNA. Existe uma região chamada poli-A, que é rica em nucleotídeos de adenina, um códon de iniciação que codifica uma metionina, e a partir daí uma sequência de códons que define a sequência de aminoácidos da proteína. Tem numa molécula de RNA, tu vais encontrar a região poli-A, seguida de um códon de iniciação, que é o G, que é onde começa a produção, a síntese de proteínas, tem a sequência de códons que define a sequência de aminoácidos dessa proteína que está sendo produzida, e lá no final tu vais encontrar um códon de finalização, que faz com que o ribossomo se desacople e libere o polipeptídeo, finalizando a produção da proteína.
fechar esse tema, a gente só precisa entender mais um detalhe. Existe uma complementaridade entre as bases nitrogenadas. A adenina tem afinidade com uracila, ou com a timina, se a gente estiver falando de uma molécula de DNA. Enquanto isso, citosina tem afinidade com guanina. A adenina tem a capacidade de fazer duas ligações de hidrogênio com a timina ou com a uracila. Ligações de hidrogênio são ligações que são relativamente fortes, mas não são permanentes, são ligações temporárias. Enquanto isso, citosina tem capacidade de fazer 3 ligações com guaninas. Como a gente está falando de RNA, a gente vai esquecer por enquanto a timina, que é a exclusividade do DNA. Quando a gente for falar de DNA, tudo que a gente fala aqui está valendo. Só que em vez de encontrar uracilas, no DNA tu encontra timinas. Então vamos, volta para o ribossomo. O ribossomo, como a gente viu, é capaz de ligar uma molécula de RNA, correto? Essa molécula tem o código que ele precisa para construir a proteína. Ele tem a informação que ele precisa saber para determinar a sequência dos aminoácidos. Por isso, esse tipo de RNA que o ribossomo vai ler é chamado de RNA mensageiro, porque ele tem a mensagem, que ele tem a informação genética, a sequência de nucleotídeos, que determina para o ribossomo qual é a sequência de aminoácidos que ele precisa, que ele tem que utilizar para a construção do polipeptídeo. O ribossomo, por sua vez, ele mesmo também é formado de RNA. Há um tempo atrás eu comentei com vocês que o ribossomo é uma máquina e que é feito de proteínas associadas a um outro composto que eu não quis falar naquele momento o que era. Agora a gente vai ver que é o RNA. O ribossomo ele é feito de proteínas associadas a RNA. O RNA que faz parte da composição do ribossomo estruturalmente é idêntico a qualquer outro tipo de RNA, formado por um encadeamento de nucleotídeos, um polímero de nucleotídeos, cujas bases nitrogenadas podem ser adenina, citosina, guanina ou uracila. Só que esse tipo de RNA, que faz parte da estrutura dos ribossomos, não tem aquela região de ancoramento, o poli-A. Então, ribossomos prontos nunca vão se associar ao RNA para começar a produzir proteínas. Em vez disso, no momento que esse tipo de RNA é produzido lá no núcleo, ele já vai ser utilizado para montagem, junto com outras proteínas, para formar ribossomos. Esse tipo de RNA que não vai ser utilizado para produzir proteínas, mas sim fazer parte da constituição dos ribossomos, ele é chamado de, adivinha só, RNA ribossômico ou ribossomal, tanto faz, tu chama como tu quiser, dá na mesma. Então, até aqui a gente já conhece 2 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que o ribossomo lê para produzir as proteínas, e o RNA ribossomal, que é o RNA que já faz parte do próprio ribossomo. Tem também um terceiro tipo de RNA que é extremamente importante para a nossa produção de proteínas. É o chamado RNA transportador. Vamos olhar de perto esse RNA transportador para ver como ele é. Assim como qualquer molécula de RNA, o RNA transportador também é um polímero de nucleotídeos que forma um filamento, um cordão. O que esse filamento tem de interessante é que nessa região tem uma sequência de nucleotídeos que é complementar à sequência de nucleotídeos aqui. Mais adiante, tem uma outra sequência que também é complementar a uma outra sequência mais lá para frente. E aí olha só o que vai acontecer. Essa parte do RNA transportador vai atrair essa outra parte e eles vão formar uma dobra, um laço. Essa outra parte aqui vai atrair aquela outra lá e vai formar um outro laço. Tem mais 2 laços que se formam mais adiante, mas é que nesse desenho não tive espaço para fazer, não tive espaço para mostrar. Então olha só o resultado. Tu vais ter uma molécula de RNA que vai ter esse aspecto aqui. Tem essas 4 regiões que se formam por causa da afinidade entre os nucleotídeos de adenina com uracila e de citosina com guanina. Por que esse RNA se chama RNA transportador? Essa região aqui do RNA transportador é uma região onde ele vai se acoplar temporariamente a um aminoácido. Cada aminoácido tem um RNA transportador feito especificamente para ele, desenhado especificamente para ele. Então adivinha só, se a gente tem 20 tipos de aminoácidos, então também tem 20 tipos de RNA transportador. Vamos dizer que esse aminoácido que está ligado a este RNA transportador é uma metionina. Se for esse o caso, nessa região aqui do RNA transportador, tu vais encontrar uma sequência bem determinada, bem específica de nucleotídeos. Uracila, adenina, citosina, UAC. Repetindo, os aminoácidos não ficam livres por aí no interior da célula. Eles ficam identificados por pequenos segmentos de RNA que nós chamamos de RNA transportador. Atenção, senhoras e senhores.
batizar esse tipo de RNA de RNA transportador, na minha opinião, foi uma ideia muito infeliz. Porque esse tipo de RNA não transporta de fato aminoácidos de um lado para o outro da célula. Ele não tem um motorzinho para isso. Ele serve muito mais como uma etiqueta, um identificador, um crachá, que identifica o aminoácido, que permite ao ribossomo, quando ele estiver produzindo polipeptídeo, permite que o ribossomo saiba que aquele é o aminoácido correto que ele precisa naquele momento para produzir a proteína que ele está fazendo. Quer dizer, daria para chamar esse RNA de RNA crachá, RNA de identidade, mas ninguém falou isso, preferiam chamar de RNA transportador. Deixa quieto, deixa assim. Cada vez que o ribossomo vai produzir uma proteína, ele se acopla ao RNA mensageiro e se desloca sobre esse RNA mensageiro no sentido 5' 3'. E a cada 3 nucleotídeos, ou seja, a cada códon, ele escolhe um aminoácido para montar. Pois muito bem, quem vai identificar os aminoácidos para o ribossomo é o RNA transportador. Imagina que essa é uma sequência de RNA mensageiro. Essa é a região 5' e essa outra aqui é a região 3'. Na região 5' nós temos uma sequência poli-A. O ribossomo se encaixa nesse poli-A e se desloca no sentido 5' 3', até o momento que ele encontra a sequência AUG, o códon AUG, que codifica uma metionina. Essa metionina tem que estar ligada a um RNA transportador, que nessa parte aqui apresenta uma sequência UAC. É assim que o RNA transportador identifica os aminoácidos. Olha só qual é a relação entre essa sequência UAC, nessa regiãozinha aqui do RNA transportador, e o códon de iniciação lá do RNA mensageiro. Quem é que me diz qual é essa relação? Acertou quem me disse que são sequências complementares. A adenina do RNA mensageiro é complementar à uracila do transportador. A uracila complementar à adenina e a guanina complementar à citosina. Assim, essa região do RNA transportador se encaixa perfeitamente ao códon e é isso o que permite que a metionina, que está ligada a ele, seja admitida ao ribossomo. O resto da trajetória a gente já conhece. O ribossomo agora se desloca sobre a molécula de RNA mensageiro, sempre no sentido 5' 3', até o próximo códon. Qual é a sequência do próximo códon? Pode ser, vamos dizer, AAU. Chegando a esse códon, AAU, o ribossomo vai precisar de um aminoácido que chama asparagina, e ele só vai aceitar a asparagina se ele estiver ligado a um RNA transportador que tem uma sequência de nucleotídeos nessa região, a sequência complementar a AAU, que é UUA. O ribossomo admite a asparagina ligada ao RNA transportador, faz a ligação entre a asparagina e a metionina que já tinha ali, com o gasto de ATP, lembrem, e se desloca mais uma vez, liberando de novo o sítio de admissão. O próximo códon é CCA. E o único aminoácido que o ribossomo pode aceitar agora é o aminoácido chamado prolina, cujo RNA transportador apresenta nesta região a sequência complementar a CCA, que é GGU. Notem que essa região do RNA transportador sempre precisa ser complementar ao códon que codifica o aminoácido que ele está transportando. Essa região do RNA transportador, por isso, ela é chamada de anticódon, porque ela é complementar ao códon. Como é que a gente pode então definir anticódon? Anticódon é aquela regiãozinha do RNA transportador complementar ao códon do RNA mensageiro. Isso tudo que a gente comentou vai se repetir ao longo da molécula de RNA, de códon em códon, até chegar um momento que o ribossomo encontra uma das seguintes sequências, que vocês já conhecem, UAA, UAG ou UGA, que não codifica aminoácido nenhum, que não tem, portanto, nenhum RNA transportador com anticódon complementar a elas, e que vão fazer com que o ribossomo se desacople do RNA mensageiro e solte o polipeptídeo, interrompendo e encerrando assim a produção da nossa proteína. Isso é, por enquanto, tudo que vocês precisam saber a respeito de RNA e como o ribossomo faz para produzir proteínas. Organismos celulares, além do RNA, têm outro tipo de material genético que vocês já conhecem, o DNA. Eu digo organismos celulares porque vírus, que não são formados por células, são apenas uma cápsula feita de proteínas com material genético dentro. Não apresentam essas duas moléculas. Alguns vírus têm apenas RNA, com material genético, uma ou mais moléculas, e outros vírus têm apenas DNA. O vírus corona, por exemplo, que está todo mundo falando nessa época, é um vírus que apresenta RNA como material genético.
Quando o vírus entra em contato com uma célula suscetível, ele entra nessa célula, libera a molécula de RNA, que é RNA mensageiro. Os ribossomos da célula infectada começam a fazer leitura desse RNA mensageiro e proteínas virais vão ser produzidas. Algumas dessas proteínas vão fazer milhares de cópias do RNA viral, enquanto outras são proteínas de capsídeo virais, que montam junto com as novas moléculas de RNA viral. Em poucos minutos, uma única célula pode ficar infestada com milhares de novos vírus. A célula evidentemente vai morrer e os vírus são liberados para infectar outras células. À medida que mais e mais células vão sendo destruídas, os sintomas da doença se agravam. Só uma curiosidade. Não são todos os pesquisadores que admitem que vírus sejam considerados seres vivos, justamente porque vírus não são células, são apenas uma cápsula feita de proteína com material genético dentro, seja DNA, seja RNA. Mas, como eu vinha dizendo antes, organismos celulares apresentam os 3 tipos de RNA fundamentais para a produção de proteínas e uma outra molécula parecida com RNA, que é o DNA. O DNA é como se fosse um molde, ou uma biblioteca de moldes que a célula tem para produzir todos os tipos de RNA que ela precisa. Então é isso que a gente diz mesmo, o DNA é uma biblioteca, um banco de informações que determina a sequência de todos os RNAs, seja ribossômico, transportador ou mensageiro, e que, portanto, define a sequência de aminoácidos de todas as proteínas das células. Por isso, todas as características da célula e, por isso, todas as características do indivíduo inteiro. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre diferenças entre DNA e RNA. A gente já sabe que isso aqui é um nucleotídeo. Nesse momento me interessa exibir os carbonos desse nucleotídeo. Então a gente fica com uma figura mais ou menos assim. Note que esse açúcar, essa pentose, se ela tem 5 carbonos, por isso ela é uma pentose, como a gente já tinha visto. Carbono 1, que nós representamos como linha, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. No caso do RNA, esse carbono 2 está ligado a um hidrogênio e a uma hidroxila. Essa pentose no RNA se chama ribose, daí é que vem o nome ácido ribonucleico. Muito bem, no DNA essa ribose é um pouquinho diferente, é uma ribose modificada. Em vez de encontrar uma hidroxila aqui no carbono 2, tu vais encontrar apenas um hidrogênio. Quer dizer, onde lá no RNA tu tinhas uma hidroxila, aqui no DNA tu vais ter um hidrogênio. Ou seja, o DNA tem um oxigênio a menos no carbono 2 de cada uma das pentoses. Por isso, essa ribose deixa de se chamar ribose e recebe o nome de desoxirribose, que significa exatamente isso, uma ribose que tem um oxigênio a menos. E aí, o ácido nucleico feito a partir de desoxirribose se chama ácido, por causa do fosfato, que ele é ácido, a gente já viu isso, desoxirribo, porque ele perdeu um oxi da ribose, e nucleico porque ele é feito no núcleo. Ácido desoxirribonucleico, ou ADN, ou DNA para os íntimos. Então, tem 2 diferenças bem importantes entre DNA e RNA. No DNA, tu tens um oxigênio a menos no carbono 2 de cada um dos nucleotídeos, de cada uma das pentoses dos nucleotídeos, e por isso ele se chama ácido desoxirribonucleico. E no DNA, tu tens as bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e timina. Enquanto no RNA tu tens adenina, citosina, guanina e uracila, substituindo a timina do DNA. Assim como o RNA, o DNA também é um polímero de nucleotídeos que formam uma fita. Aqui eu desenho o esqueleto carbônico dessa fita. O esqueleto carbônico é o que a gente chama dessa linha aqui, ó, que são os grupamentos fosfato e os açúcares pentose. Lembre que nesse caso aqui, a pentose é uma desoxirribose. E falta dizer agora quais são as bases nitrogenadas que ficam ligadas aqui no carbono 1 de cada uma dessas pentoses. Lembra que no RNA as pentoses nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e uracila. E para o DNA, as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina. E vamos colocar uma base nitrogenada para cada um desses nucleotídeos. Tá aí, isso é um filamento de DNA. Em organismos celulares, o DNA sempre se apresenta como uma dupla fita.
Vírus podem apresentar DNA dupla fita, DNA simples fita, RNA dupla fita, RNA simples fita, mas nos organismos celulares, ou seja, dentro de células, o DNA é sempre uma fita dupla, a não ser que ele esteja em processo de duplicação, mas isso aí a gente vai ver mais tarde, não te preocupa com isso agora. Tá? Guarda apenas que é isso. Ó. Em organismos celulares, o DNA sempre, ou normalmente, se apresenta com um aspecto de dupla fita. Isso significa que para cada fita como essa que eu mostrei aqui para vocês, existe uma fita complementar. Ou seja, uma fita em que os nucleotídeos têm uma sequência complementar à sequência dessa fita aqui. E a complementaridade entre as bases nitrogenadas nos nucleotídeos se dá seguindo aquele padrão que a gente já conhece. A adenina gosta de timina, a adenina tem afinidade por timina, enquanto a citosina tem afinidade por guanina. Acontece com G. Para ligar, então, ao nucleotídeo de citosina, nós precisamos de uma guanina. Só que a guanina, nessa posição, não vai conseguir se encaixar ao nucleotídeo. Ele tem que girar, ele tem que se inverter, ele tem que ficar nessa posição aqui. Aí sim ela consegue se encaixar. Se nessa fita é guanina, essa outra aqui tu vais ter uma citosina. Se nessa aqui tu tens uma timina, lá tu vais ter o quê? Adenina. Aqui é uma adenina, ó. Então na outra é timina. Adenina novamente uma timina do outro lado. Se aqui é citosina, a citosina liga com quem? Guanina. Se tu quiseres, tu pode representar também o número de ligações. Adeninas fazem 2 ligações de hidrogênio com a timina, enquanto guaninas fazem 3 ligações com as citosinas. Podemos simplificar esse desenho mostrando o esqueleto carbônico dos nucleotídeos como se fossem cordões, porque eles são cordões mesmo. E aqui no meio a gente representa as ligações entre as bases nitrogenadas. Se tiver espaço para isso, tu pode até mostrar quem são as bases nitrogenadas aqui do ladinho. Mas a gente ainda precisa voltar para essa estrutura aqui para perceber mais um pequeno detalhe. Olha só, aqui a gente tem um nucleotídeo no terminal 5' Então, essa extremidade aqui vai ser a terminal o quê, gente? 3', porque esse aqui é o carbono, olha só, 1, 2 e esse aqui que é o carbono 3, que fica na ponta esperando um outro nucleotídeo. Em compensação, nessa outra fita aqui, ó, a gente tem orientação invertida, por causa da inversão da posição do nucleotídeo. Então, nessa fita complementar, esta é a extremidade 3' e a outra lá embaixo é que é a extremidade 5'. Percebeu? Um DNA dupla fita tem as fitas paralelas, porém uma é invertida em relação à outra. Por isso que a gente diz que o DNA ele tem uma orientação, um alinhamento antiparalelo, porque as fitas são paralelas, porém invertidas uma em relação à outra. Aqui nós temos a mesma coisa. Nós temos a extremidade 5', 3', e aqui nós temos uma extremidade 3' e aqui 5'. Essa informação, essa orientação antiparalela, ela vai ser importante para a gente mais tarde, quando a gente for falar de duplicação de DNA. Só que no interior da célula, o DNA não fica assim retinho, parecendo uma escadinha, como um aluno meu falou uma vez. As fitas elas se retorcem, elas se contorcem uma sobre a outra, formando uma estrutura helicoidal que ficou conhecida em 1953 como o modelo dupla hélice. Esse modelo foi proposto por 2 pesquisadores, James Watson e Francis Crick, que ficaram extremamente conhecidos, ficaram muito famosos por causa dele. Agora que a gente já sabe tudo sobre o DNA, a gente vai poder entender como é que o DNA serve como molde para a célula produzir moléculas de RNA, o que se aplica tanto para RNA mensageiro, né, que vai ser lido por ribossomos para produzir proteínas, quanto para os RNAs transportador e para o RNA ribossomal.
Imagina que essa é uma molécula de DNA, com dupla fita e tudo. Eu já comentei com vocês que DNA serve como molde para produzir moléculas de RNA. Cada região do DNA que orienta a construção de uma molécula de RNA mensageiro e que, portanto, determina como vai ser uma proteína, recebe um nome que todo mundo aqui já conhece: gene. Essa é uma definição bem importante da biologia, o que é um gene. O DNA tem informação que precisa para construir milhares de diferentes moléculas de RNA, e cada uma dessas regiões que codificam o RNA, que pode ser lido por um ribossomo para produzir uma proteína, é um gene. Então a gente pode dizer que cada gene é uma região do DNA que determina a sequência de aminoácidos de uma proteína. Daí alguém pode dizer para mim: ah, Manuel, mas eu aprendi lá no primeiro grau que genes determinam características, né? Sim, é isso mesmo. Cada característica que a gente tem é uma consequência de uma proteína ou de um conjunto de proteínas que tem cada uma das nossas células e que desempenham funções que fazem com que as células sejam como elas são. Se eu tenho uma determinada estatura, é porque tem no meu DNA genes que fazem com que o meu corpo produza proteínas que fizeram os meus ossos crescerem até eu atingir a estatura que eu tenho hoje. Se os meus olhos têm determinada cor, é porque tem proteínas que produzem pigmentos. Se meu cabelo é crespo ou liso e tem determinada cor, é porque tem proteínas nas células epiteliais que fazem com que elas produzam o cabelo desse jeito. Então, DNA é molde para produzir RNA, que orienta o ribossomo a produzir proteínas. E como é que a célula usa DNA para construir RNA? Para entender isso, me acompanha aqui. Imagina que essa é uma sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA e imagina que essa região aqui é um gene, ou seja, uma parte desse DNA que codifica uma proteína. Só para lembrar, genes costumam ser bem maiores do que isso, porque proteínas podem ter várias centenas de aminoácidos na sua estrutura. Então o RNA que as codifica também vai ter centenas de nucleotídeos. Para criar uma molécula de RNA, existe uma proteína construtora de RNA, que se chama RNA polimerase, uma enzima chamada RNA polimerase. A RNA polimerase se chama assim porque ela polimeriza nucleotídeos de ribose, formando filamentos de RNA. Para que a RNA polimerase possa fazer seu trabalho, uma determinada região do DNA precisa se abrir, quer dizer, separar temporariamente as fitas complementares, expondo as bases nitrogenadas de cada um dos nucleotídeos. Eu vou desenhar agora só a fita de baixo, que a gente vai chamar de fita molde. A outra fita não vai ser necessária nesse momento, a gente vai esquecer dela por enquanto. A RNA polimerase se acopla numa dessas fitas e começa a se deslocar sobre ela, e à medida que se desloca, vai unindo nucleotídeos seguindo a complementaridade que a gente já conhece. Onde no DNA tem timinas, a RNA polimerase vai usar adeninas para construir a molécula de RNA. Onde tem adeninas no DNA, a RNA polimerase vai usar o que, gente? Timinas? Não, porque a RNA não tem timinas, a RNA tem uracilas no lugar, né? Então, lá no DNA, onde tem adeninas, a polimerase vai usar uracilas para construir o RNA. A partir daí fica fácil imaginar. A RNA polimerase continua esse processo de construção do RNA. Enquanto a RNA polimerase vai construindo o RNA, enquanto ela se desloca ao longo do DNA, as fitas vão se abrindo, vão se separando para deixar a RNA polimerase passar. Em seguida, depois da passagem da RNA polimerase, o DNA já vai se fechando outra vez, ele se renatura, ele assume de novo a conformação dupla fita. Lembrem que a dupla fita do DNA não é reta, ela é helicoidal, só que eu não consigo mostrar isso no meu desenho. Quando a síntese de RNA termina, a RNA polimerase se solta do DNA, que já assumiu o seu aspecto natural de dupla hélice, como se nada tivesse acontecido, enquanto o RNA parte para desempenhar sua função, seja como RNA ribossomal, mensageiro ou transportador. Das duas fitas do DNA, teve uma que serviu como molde para produzir o RNA, e tem outra que não foi usada nesse momento. A fita que serviu como molde para a RNA polimerase construir o RNA é chamada de fita molde mesmo. E a outra fita, que é complementar à fita molde, que não foi utilizada na produção do RNA,
é chamada de fita codante. Consegue imaginar por quê? Dá uma pausa aí no vídeo e compara a fita codante com a fita do RNA que acaba de ser produzido. Vai, pausa. Percebeu? O DNA codante tem a mesma sequência do RNA mensageiro, apenas sendo substituídas as timinas por uracila. Por isso ela se chama codante. Tem mais, esse processo de construção de RNA usando o DNA como molde se chama transcrição, justamente porque é como se a polimerase transcrevesse a sequência de nucleotídeos do DNA, criando uma molécula de RNA. Então, transcrição é a produção de RNA usando o DNA como molde. E o DNA tem para isso uma fita molde, que vai ser lida diretamente pela RNA polimerase, e uma fita codante, que é complementar à fita molde, e por isso tem a mesma sequência do RNA que vai ser produzido, sendo que a única diferença é que no RNA tem uracilas no lugar das timinas do DNA. Aqui, a orientação também é extremamente importante. A molécula de RNA é sempre construída no sentido 5' 3'. Então, para isso, o DNA molde é lido no sentido 3', 5' pela RNA polimerase. Nessa figura a gente vê um desenho um pouco melhor do que esse que eu fiz antes, a RNA polimerase se deslocando ao longo da molécula de DNA, usando uma das fitas como molde para produzir RNA, que é a fita vermelha na figura. À medida que a RNA polimerase avança, a dupla fita vai se abrindo antes dela, para ela passar, e se renatura logo depois que a polimerase passa, sendo que o DNA assume novamente a sua conformação inicial. Duas perguntinhas antes da gente ir para a próxima etapa. Quando é que a RNA polimerase faz transcrição? Dá uma pausa e tenta adivinhar, solta o play quando tiver pensado numa resposta. Sempre que a célula precisa de determinadas proteínas, o núcleo ativa a transcrição dos genes que codificam aquelas proteínas que a célula precisa naquela hora. E como a célula faz a ativação desses genes corretos? Para entender essa pergunta, a gente ia ter que entrar em mecanismos regulatórios de transcrição gênica, que são bem complexos e não são o objetivo dessa aula. Mas que a gente já pode imaginar que é um trabalho realizado por quem? Por adivinhem quem? Sim, proteínas regulatórias que estão lá no núcleo da célula associadas ao DNA. E outra pergunta então, quando faz transcrição, é o DNA todo que vai ser transcrito? Daí ficou fácil, né? A transcrição só vai acontecer a partir dos genes que são necessários naquele momento. Isso permite que a célula determine quais proteínas ela vai ter em qualquer momento durante o seu ciclo de vida. Isso permite que ela regule todo o seu metabolismo, toda a sua fisiologia, através de mecanismos de regulação gênica que eu mencionei agora há pouco. Para fechar, lá no primeiro grau a gente aprendeu que seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Como é que os seres vivos crescem? Se é unicelular, a criatura incorpora matéria e pronto, cresceu. Mas a célula só cresce até um certo ponto. Daí as células param de crescer ou então proliferam, fazem uma coisa que a gente chama de divisão celular, em que cada célula consegue se dividir em duas. Daí as células filhas, as células que acabam de ser geradas, podem crescer e continuar o processo. E é assim que pluricelulares crescem também, proliferando as suas células. Para proliferar, cada célula se divide em duas, num processo chamado mitose, que é um tipo de divisão celular. Só que para cada célula se dividir em duas, ela precisa organizar as organelas dela, para que cada célula resultante dessa divisão, cada célula filha, tenha todas as organelas que ela precisa para sobreviver. Até aí nada muito surpreendente, né? O problema é que na maioria das células, núcleo só tem um. O que fazer para a célula se dividir em duas, então? Não dá para dividir o DNA em dois e cada célula ficar só com a metade do DNA. Senão cada uma das células vai ficar só com a metade da informação e a outra metade vai ficar faltando. Então se prepara para dar uma pausa e responder a uma nova pergunta. O que a célula tem que fazer com o DNA para poder se dividir em duas? Dá uma pausa aí, vai. Só tem um jeito. Antes de fazer uma divisão celular, a célula precisa duplicar, fazer uma cópia de todo o material genético de todo o DNA. Daí é que vem um processo chamado, olha só, duplicação mesmo do DNA. A duplicação do DNA é parecida com a transcrição, mas tem algumas particularidades. Em primeiro lugar, como era o nome da enzima que fazia a transcrição? RNA polimerase.
que se chama assim porque polimeriza RNA. Então, como é que a gente vai chamar a enzima que produz DNA? Fácil. DNA polimerase. Segundo, quando duplicar o DNA, tu não vai duplicar apenas um ou outro gene. Tu vais duplicar o DNA todo porque tu precisa de uma cópia de todo o DNA. Da maneira mais simples possível, olha só. Para o DNA ser duplicado, as fitas do DNA se separam e DNAs polimerases vão construir novas fitas de DNA complementares a cada uma das fitas que já existiam. Assim, o processo começa com uma molécula de DNA dupla fita e termina com duas moléculas de DNA também dupla fita. Cada uma dessas novas moléculas de DNA dupla fita é formada por uma fita nova de DNA que acabou de ser criada, acabou de ser construída, e uma fita antiga. A gente diz que a duplicação do DNA é um processo semiconservativo, porque a duplicação tem como produto final duas moléculas de DNA dupla fita, em que cada uma delas conserva a metade da molécula original, da molécula parental. E tem uma outra fita que é nova. Se tu disseres que essa parte ficou clara, eu já vou ficar feliz da vida. Para mim é suficiente. Agora, se tu quer avançar mais, vamos mostrar mais detalhes que tornam esse processo tão fascinante. Se uma célula precisa se dividir, antes da divisão celular, o material genético precisa ser duplicado. Para isso acontecer, vimos que é necessário se abrir uma alça de replicação, ou duplicação, como tu quiser, para que a DNA polimerase ligue-se a uma das fitas do DNA e comece a produzir uma nova fita de DNA. Também não tem novidade nenhuma até aí. Essa separação das fitas de DNA é feita por uma enzima, uma proteína, né? Que se chama helicase. Um par dessas enzimas inicia a separação das fitas do DNA em um ponto, parte nos dois sentidos da molécula. Então, essa helicase é que vai separar as duas fitas de DNA. Nada muito complexo, né? Maravilha. Então vem comigo. Qual é a próxima coisa que tem que acontecer? Vamos olhar esse DNA que está sendo aberto um pouco mais de pertinho e vamos prestar atenção em apenas uma das fitas por enquanto. Imagina que essa é uma das fitas do DNA que está se separando para a duplicação. De um lado vai ser a extremidade de 3' e do outro vai ser a extremidade de 5'. Para construir o DNA, a DNA polimerase tem que se ligar a esse DNA, mas aí é que vem o nosso primeiro probleminha. A DNA polimerase não consegue se ligar a DNA simples fita. Ela só consegue se ligar a DNA dupla fita, quer dizer, ela consegue alongar uma fita de DNA, mas não consegue começar a formação dela. Para resolver isso, tem pequenos fragmentos de RNA que são conhecidos como primers, ou iniciadores, se tu quiser optar por falar isso em bom português. Como eu aprendi primer, eu me acostumei a falar primer, é assim que eu vou falar mesmo, desculpa se eu não agradar. O primer, como eu disse, é um pequeno fragmento de RNA complementar a uma sequência também pequena de DNA. Quem constrói esses fragmentos de RNA é um tipo de RNA polimerase que se recebe o nome especial de primase e que funciona exatamente da mesma maneira que funciona a RNA polimerase, que a gente já discutiu antes. Se liga ao DNA e usa ele como molde para produzir RNA. Só que dessa vez, ela não vai transcrever um gene, vai construir apenas um pequeno fragmento de RNA usando nucleotídeos de RNA que tiverem por aí e seguindo a complementaridade A com U, T com A, C com G ou G com C. Não sei se tu notou, mas o primer que foi construído pela primase foi montado no sentido 5', 3', ou seja, a primase deslizou sobre a fita do DNA no sentido 3', 5'. Por que será que o Manuel está sempre chamando atenção para essa coisa de orientação? Deixa isso quieto por enquanto, daqui a pouquinho tu vai descobrir. O primer está pronto? Beleza. Agora a DNA polimerase pode se ligar e começar a fazer seu trabalho, produzindo uma nova fita de DNA no sentido 5', 3', a partir do finalzinho do primer. Mais tarde, o primer vai ser removido por uma enzima chamada exonuclease e substituído por DNA. Logo a gente vê como. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, a gente ainda vai encontrar outro problema. Nessa fita aqui, o DNA é construído no sentido 5', 3'. Portanto, o primer é produzido aqui, DNA polimerase se encaixa e lê a fita no sentido 3', 5', e a duplicação avança à medida que o DNA vai se abrindo e todo mundo fica feliz para sempre. A coisa toda muda na outra fita do DNA,
Olha por quê. Vamos dizer que a primase, para construir o primer, se encaixa aqui. Aí ela vai deslizar sobre o DNA naquele sentido para fazer o primer, né? Não. Por que, Manuel? Porque a primase tem que se deslocar no sentido 3 linhas, 5 linhas para produzir o primer no sentido 5 linhas, 3 linhas. Ou seja, ela tem que ir para lá. E a DNA polimerase, quando se encaixar, tem que continuar para lá. E como é que faz então para duplicar essa região aqui? Outra primase tem que construir outro primer aqui, daí uma nova polimerase se encaixa e cria o DNA naquele sentido. E a alça de replicação avança pela ação da helicase, uma das fitas continua sendo produzida de maneira contínua, enquanto a outra é produzida por partes, em fragmentos. Por isso, na duplicação do DNA, nós temos uma fita que vai ter uma duplicação contínua, e a gente chama ela de fita líder, e a outra vai ter uma duplicação atrasada, porque vai ser duplicada sempre aos fragmentos. E é assim mesmo que a gente chama essas fitas. Uma delas a gente chama de fita de duplicação contínua, e a outra é a fita de duplicação tardia ou atrasada. Quem descreveu esse processo, quem descobriu e descreveu esse processo, foi uma cientista japonesa chamada Okazaki. E esses fragmentos ficaram, a partir disso, conhecidos como fragmentos de Okazaki. Exonucleases removem os fragmentos de RNA e DNA polimerases constroem novos segmentos de DNA onde antes tinha esses primers. A ligase termina o serviço, fazendo ligações entre fragmentos de DNA nas duas fitas. Vamos assistir esse vídeo que eu baixei na internet, que vocês podem acessar diretamente seguindo o link que está embaixo na descrição da videoaula. No começo do vídeo, a gente enxerga uma molécula de DNA dupla fita, onde tem uma fita enrolada sobre a outra, seguindo o modelo de dupla hélice de Watson e Crick. Depois, eles desenrolam essa fita e mostram que ela é composta de 4 diferentes nucleotídeos, adenina, citosina, timina e guanina, que eles representam pelas letras iniciais e mostram a complementariedade entre as bases A com T, C com G. Aqui estão mostrando a orientação antiparalela do DNA. Aí entra em ação a enzima que separa as duas fitas do DNA, que nós conhecemos como helicase, que cria uma alça de replicação. Aqui eles mostram a RNA primase construindo um primer de RNA, seguindo a complementariedade A com U, C com G. Aqueles palitinhos ali representam nucleotídeos de RNA que vão sendo montados junto ao DNA pela enzima primase. Está pronto o primer. A partir desse primer, a DNA polimerase consegue se ligar ao DNA e fazer a elongação da fita de DNA usando a base de DNA, sempre no sentido 5 linha, 3 linha, da molécula de DNA que está sendo construída. Na outra fita de DNA, que a gente vai chamar de fita descontínua ou fita atrasada, o DNA é feito em fragmentos que nós chamamos de fragmentos de Okazaki. À medida que o DNA vai se abrindo, novos primers são acrescidos pela primase, a molécula de DNA, e a DNA polimerase constrói fragmentos de DNA entre esses primers. Exonucleases removem os fragmentos de RNA e DNA polimerases constroem novos segmentos de DNA onde antes tinha esses primers. A ligase termina o serviço, fazendo ligações entre fragmentos de DNA nas duas fitas. Depois disso, eles ainda chamam a atenção para o fato que de cada molécula de DNA dupla fita é formada por uma fita antiga e uma fita nova, e por isso a duplicação do DNA é um processo dito semiconservativo. E é isso, moçadinha. Com esse vídeo vocês sabem tudo o que é para saber a respeito do material genético da célula e como ele funciona. A gente viu como é que o DNA se duplica antes de cada divisão celular, a gente viu como é que a informação do DNA é transcrita para produzir diferentes tipos de RNA, e a gente viu como é que o ribossomo lê o RNA para produzir proteínas. Quando o DNA se duplica, a gente chama o processo de duplicação mesmo, ou replicação. Quando o DNA é usado como molde para produzir RNA, a gente diz que o processo é chamado de transcrição. E quando o ribossomo lê o RNA para produzir proteínas, a gente chama isso de tradução. A gente chama assim porque a informação genética é nesse momento traduzida em proteínas da célula. Abraços e até a próxima videoaula.